Raciocínio lógico apenas com questões de concursos. Para poder pegar essa folha e obter outras informações, só acessar a descrição aqui do vídeo. Vamos lá. Número 1. Ana, Bruna, Clara e Débora são praticantes experientes de 4 esportes diferentes e estão devidamente trajadas para a sua prática. Os esportes praticados por elas, não necessariamente nessa ordem, são futebol de campo, tênis, natação e ciclismo. Sabe-se que Ana não pratica esporte com bola. Débora disse que seu irmão tem uma raquete igual a que Bruna está usando. Clara não sabe nadar. Débora não usa chuteira. De acordo com os dados disponíveis, é correto concluir que necessariamente, e aí a gente tem aqui uma associação de uma menina e um esporte, a gente precisa dizer qual é a correta, né? Bom, maneira mais fácil de fazer esse tipo de questão, e aí você resolve qualquer tipo de questão desse, ser organizado. Sempre organize o que a questão te dá. Então, eu tenho Ana, Bruna, Clara e Débora, 4 meninas, e futebol de campo, tênis, natação e ciclismo, 4 esportes. Vou colocar, deixa eu colocar aqui assim, ó. Eita. A, B, C e D, então cada linha, cada menina, e aí eu tenho aqui os esportes que são futebol, tênis, natação e ciclismo, né? Não precisa ser muito detalhista, não. Só a primeira letra de cada coisa já atende bem aí a nossa necessidade. O que eu posso agora fazer? Eu vou lendo aqui e vou preenchendo essa tabela de acordo com os dados que a gente vai encontrando. Então, Ana não pratica esporte com bola. Se a Ana não pratica esporte com bola, ela não pratica futebol e nem tênis, né? Pode ser natação ou ciclismo, não sei ainda. Débora disse que seu irmão tem uma raquete igual a que Bruna está usando. Se Bruna usa uma raquete, obviamente, ela só pode praticar tênis. Ninguém mais pratica tênis e ela não pratica outro esporte, senão tênis. Pegou a ideia? Então é isso, sempre assim. Clara não sabe nadar. Clara não sabe nadar, não tem como ela fazer natação. Débora não está usando chuteira. Se Débora não usa chuteira, então ela não pratica futebol. Beleza. E agora? Agora eu dou uma analisada aqui, né? Prestando atenção. Percebeu que nessa coluna aqui eu risquei futebol da Ana, da Bruna e da Débora? Só tem como ser a Clara, a futebolista. Então, F lá na Clara. E aí, obviamente, ela não pratica ciclismo. Natação e ciclismo, rolou essa dúvida aí, tanto para Ana quanto para Débora, mas não tem problema, porque lá na letra A diz Clara pratica futebol. E eu acabei de descobrir que isso é verídico, então eu posso afirmar o que está na letra A. Resposta. Tranquilo? Questão de número 2, que diz assim, vamos lá. Questão 2 diz, ó. Em um campeonato de futebol, o time recebe 3 pontos por cada vitória, 1 ponto por empate e 0 ponto por derrota. Sabendo que depois de 7 jogos um time tem 9 pontos, é correto afirmar. E aí, nós temos aqui algumas alternativas. O time teve exatamente 3 vitórias, pelo menos 2 vitórias, pelo menos 1, etc, etc. Vamos pensar assim para resolver essa questão. Olha só, eu sei que uma vitória dá 3 pontos, um empate dá 1 ponto, e uma derrota não dá ponto nenhum, mas também não tira ponto nenhum, então dá 0 ponto, né? São 7 jogos e 9 pontos ao todo. Quais são as nossas possibilidades? Deixa eu colocar aqui assim. Possibilidades. Poderia ter 1, 2, 3 vitórias? Claro. Aí eu já teria os 9 pontos, concorda? Somando as vitórias, porque se cada vitória dá 3 pontos, então 3, 6, 9 pontos. Só que são 7 jogos, e eu contabilizei aqui 3 jogos até o momento. Faltam 4 para esses 7. Poderia haver só derrota, né? Depois dessas 3 vitórias. Concorda comigo? Então, aqui eu tenho os 7 jogos, soma de pontos, 9. Outra possibilidade, 2 vitórias, totalizando 6 pontos, não, 3 para cada vitória. E aí, 1, 2, 3 empates me dão 3 pontos, porque é 1 ponto por empate. Aqui eu já tenho 9 pontos.
Para totalizar os 7 jogos, né, que aqui então eu já tenho 5, teriam que haver 2 derrotas, porque aí não dá ponto nenhum e não tira ponto nenhum. Tem mais possibilidades? Tem. Uma vitória só e o resto teria que ser necessariamente empate. Ó. Por quê? Porque teria uma vitória 3 pontos e o resto teriam que ser 6 empates para completar os 7 jogos, portanto 6 pontos mais 3 pontos, 9 pontos ao todo. Aqui na letra A diz, o time teve exatamente 3 vitórias. Dá para afirmar isso? Claro que não. Aqui nessa possibilidade não tem exatamente 3 vitórias e nessa também não. Portanto, impossível afirmar. O time teve pelo menos 2 vitórias. É correto? Claro que não. No mínimo 2 vitórias, pelo menos 2 vitórias, seria se não tivesse uma possibilidade com uma vitória só, né? Então, se existe possibilidade com uma só vitória, a letra B não é correta de afirmar. O time teve pelo menos uma vitória. É correto de afirmar? Claro que é. Por quê? Não tem como fazer 7 jogos, totalizando 9 pontos, sem que haja uma vitória no mínimo, pelo menos. Então, a letra C é o que é correto afirmar. Tranquilo? Qualquer dúvida, fala comigo aí nos comentários. A questão em si é rápida de fazer, não tem muita dificuldade, mas pode rolar alguma dúvida aí quanto às alternativas. Vamos nessa. Número 3, né? Número 3 diz assim: para formar uma peça, 4 caixas idênticas cujos lados são retangulares foram colocadas como mostra a figura. A figura está aqui, daqui a pouco eu dou mais atenção a ela. Vamos lá. Se para pintar o exterior de uma única caixa gasta-se meio litro de tinta, para pintar todo o exterior da peça montada, será ou serão necessários quantos litros? Vamos lá. Essa questão aí, a gente pode resolver de algumas formas. Eu vou tentar resolver ela bem passo a passo, para que não haja dúvida em relação a nada. Eu vou tentar fazer da seguinte forma. O que a questão diz pra gente é o seguinte. Uma caixa, que tem mais ou menos esse desenho assim, né? Mais ou menos isso aqui. Né? Ela diz, ó, se para pintar o exterior de uma única caixa gasta-se meio litro. Então, uma única caixa como essa, ela possui essa parte aqui de cima, que é igualzinha a essa parte aqui de baixo, essa parte aqui da frente, que é igual a essa aqui de trás, e essa lateral, que é igual a outra lateral. Eu vou chamar isso aí de alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou dizer que essa parte de cima, que é igual a de baixo, é A. Essa parte aqui, ó, da frente, que é igual a lá de trás, é B. E essa parte lateral, que é igual dos dois lados, é C. Então, eu tenho 2 partes A, mais 2 partes B, mais 2 partes C, totalizando o quê? Meio litro de tinta. Não é isso que a questão fala pra gente? Tranquilo? Então, para pintar uma caixa, total meio litro de tinta. Aí, deixa eu subir um pouquinho a folha, assim. Aí eu preciso agora entender como que eu posso usar esse entendimento aqui, né, na pintura dessa peça. Ah, Felipe, é simples. É só contar a quantidade de caixas e multiplicar por 4, isso aqui e tal. Não é bem assim. Porque, por exemplo, entre essa caixa e essa, eu tenho um pedaço que não terá tinta nele, né? Porque ele está escondido, digamos assim. Então eu vou tentar organizar bem, fazer bem passo a passo da seguinte forma. Ó. Olhando pela esquerda essa peça aqui, né? Olhando aqui, ó, dessa perspectiva, né? Como que olha daqui, assim, qual é a figura que a gente enxerga? Vê se você concorda comigo. Eu teria 2 caixas aqui, né? 2 partes B, né? Aqui assim, e uma parte lateral aqui, ó, que foi o que eu chamei de C. Então seria mais ou menos esse desenho aqui, ó, olhando de lado, né? Mais ou menos isso aí. Até aí, concorda comigo? Então, ó, 2 partezinhas dessa aqui que eu chamo de B e uma partezinha dessa aqui que eu chamei de C. Falou? Isso olhando pela esquerda, ó, essa perspectiva aqui. E olhando pela direita, que seria essa perspectiva aqui. Deixa eu botar aqui também, ó. A visão seria, eu teria 2 caixas para cá, né? Então
uma assim e outra assim. E aí teria também essa parte aqui, né? Que seria outra partezinha, e um pedaço da parte C. Olha lá. Né? Você precisa usar bastante a imaginação. Só que eu quero que você perceba que somando esse pedacinho aqui, ó, da parte C com esse outro pedaço aqui, que foi o que eu chamei de B, né? Se eu unir isso aqui, se não tivesse essa divisão, seria igualzinho a uma parte C completa. Então eu teria 2B e um C, 2B e um C também. Pegou a ideia aí? Beleza. Vamos mais, vamos mais. Se nós olhássemos, por exemplo, de frente, né? Seria essa perspectiva aqui, alguém que olha assim, nessa direção. Como que seria? Eu teria isso aqui, né? Aqui embaixo, assim, mais ou menos. Show. E teria esse pedacinho aqui, ó. Conseguiria visualizar esse pedaço desse jeito. Além disso, ainda teria esse mesmo pedaço, só que agora aqui em cima. Isso aí. Tranquilo? E agora, podemos também pensar olhando de trás, né? Seria essa a perspectiva de quem olha daqui. Estou fazendo bem passo a passo, falou, filhão? Só para você entender a ideia da coisa. E aí, a gente veria duas partes 6, uma aqui, né? Outra lá, uma embaixo e uma em cima, digamos assim. Parte C. Parte C. E esse pedacinho aqui, ó, né? Seria exatamente do tamanho da parte B. Show? Acabou? Claro que não. Ainda falta quem olha de baixo e quem olha de cima. Então, eu vou pegar aqui, ó, quem está olhando de baixo, que seria um desenho mais ou menos assim, ó. Daria para ver. E de cima seria a mesma coisa, né? Só para deixar isso claro. Daria para ver essa parte aqui, né? Só que está embaixo aqui, assim. E essa parte aqui de baixo também. E essa também de baixo. Então, o desenho seria algo mais ou menos assim, ó. Só para você poder pegar essa visão aí. Seria um negócio assim, ó. Falou? E aí, obviamente, essas partes aqui seriam o que eu chamei de parte A, né? Que é, entre aspas, a mais espaçosa, né? Digamos assim, a mais compridinha, né? A C é mais espremidinha, B é menorzinha, enfim. Só para ficar mais claro aí. E a parte de cima, deixa eu subir um pouquinho aqui, já deu para você entender que a parte de cima é exatamente igual, sem tirar nem pôr, a parte de baixo. Exatamente igual, nada muda. A perspectiva muda, mas é a mesma visão. Então vamos lá. Como eu disse aqui, né, eu teria parte A apenas, então A e A, embaixo e em cima também. Aqui nas outras, eu só tenho as partes laterais, ó, que foi o que eu chamei de C, e a menorzinha que foi o que eu chamei de B. Então, B, B e C, B, B e C, que é isso aqui tudo, né? C, C e B, e aqui também C, C e B. Show de bola. E agora, Felipe? Agora, se eu sei que 2A mais 2B mais 2C dá meio litro, quantos A, B e C eu tenho aqui? Vamos ver, né? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6A, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6B, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6C. 6C. Vê se eu não poderia reescrever isso aí da seguinte forma. Como é 6 em todo mundo, eu posso colocar o 3 em evidência, lá fora, e colocar assim, ó, 2A mais 2B mais 2C. Ah, Felipe, por que você fez isso? Muito simples. Porque eu preciso encontrar exatamente 2A mais 2B mais 2C para poder associar isso aqui que eu já tenho essa informação. E aí, como é 6 e 3 vezes 2 dá 6, eu posso colocar o 3 lá fora em evidência. E aí, eu sei que isso tudo aqui, ó, tudo isso daqui equivale a meio litro. E como tinha 3 lá fora, ao final, fica 3 vezes meio litro, totalizando aí 1 litro.
e-mail, filhão. Resposta, então, letra B. Não entendeu ou discorda de mim, pensou diferente? Fala comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com geral. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.